Boa noite a todos, dando continuidade à nossa homenagem às mulheres nesse mês de março. Vamos conversar com a escritora, poetisa Francine Cruz. Antes de entrar em contato com ela, antes de conversar com ela, gostaríamos de lembrar para que você valorize o seu bairro. Vá comprar pão na esquina da sua casa, na floricultura, perto da sua região, na quitanda, enfim, valorize o comércio da sua região, pois fazendo com que o seu dinheiro circule na sua região, fica bem mais fácil e muito melhor para todos. Vamos entrar em contato com a nossa entrevistada. Gente, já estamos entrando em contato com ela. Boa noite, Francine. Boa noite, tudo bem, Bernardo? Como que você está? Deus, tudo certo. Que bom, então. Tá me ouvindo bem? Te ouço bem, você me ouve também? Também, tudo em ordem. Ah, que bom. Então, antes de mais nada, parabéns ao Mês das Mulheres. Obrigada. E gostaríamos de conhecer gostaríamos de conhecer um pouco mais a Francine Cruz. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, Bernardo. O Jornal do Juvevê sempre aí prestigiando, né, os artistas de Curitiba, as personalidades, os intelectuais. Então, parabéns pelo seu trabalho, né, incansável aí de divulgação. Agradeço a oportunidade de estar aqui e espero que seja uma noite bem agradável e bem proveitosa também. Então, eu vou me apresentar aí para o pessoal que não me conhece. Como o Bernardo falou, eu sou Francine Cruz, eu sou professora e sou escritora. Vou mostrar aqui o meu livro de romance, que é o Amor Maybe, e o meu livro mais novo, que é sobre a obra poética da Ana Cristina César. Quem quiser depois pode procurar nas redes sociais, tem lá os meus contatos, eu vou deixar aqui um link também. E eu faço, então, esse trabalho duplo aí, de professora e escritora. Então, como professora, atualmente estou trabalhando na Secretaria de Educação, e como escritora, faço livros de romance, faço poesia também com o coletivo de mulheres aqui de Curitiba, que é o Coletivo Marianas, e com o coletivo que reúne poetas do Brasil todo, que é o Rosas Escarlate, também participando ali do movimento do Bulirio das Letras. Então, estou bem envolvida aí com essa questão dos coletivos feministas, na literatura, nas artes, e produzindo sempre, então, em diferentes vertentes aí, como eu falei. Né? O meu novo livro é um ensaio acadêmico sobre a obra da Ana Cristina César, mas também tem os romances, tem as poesias, então tem um pouquinho para cada gosto. Francine, você acredita que as mulheres hoje, elas têm mais espaço do que anos atrás? Com certeza, né? As coisas, mesmo que a passos lentos, sempre estão em evolução. Então, se a gente for comparar com o passado, obviamente que as mulheres têm mais espaço hoje em dia. Porém, ainda é um longo caminho até se percorrer para que seja um caminho de igualdade, né? Então, por mais que tenha se evoluído nesse aspecto, ainda precisamos evoluir muito mais. Então, eu acredito que sim, que as mulheres têm mais espaço hoje, porém, ainda não é o ideal. Sim. E no cargo público, nós já tivemos presidente, mulher, temos várias deputadas, temos senadoras, enfim, no cargo público, existe diferença na forma de administrar do homem e da mulher, do teu ponto de vista? Olha, existe, claro que existe, né? Porque são vivências, experiências diferentes. Cada gênero vai ter as suas experiências, e isso impacta diretamente, né? Mas você tocou num aspecto interessante. Você falou, já tivemos uma presidente mulher, uma, né? Quantos outros homens nós já tivemos? E vamos lembrar o que aconteceu com a nossa presidente, que sofreu o processo de impeachment.
E muito, né, bom lembrar que muitas justificativas que se davam, né, não era nem pela capacidade ou incapacidade, né, não vamos nem entrar nesse mérito, mas quando queriam ofender, quando as pessoas querem ofender uma mulher, elas falam, ah, você é feia, você é gorda, você é velha. Então não entra nem no caráter da competência da pessoa, mas quando a pessoa, no caso, é uma mulher, se vai muito para essa questão dos estereótipos físicos, né? Então eu lembro quando a Dilma assumiu, até da roupa dela falaram, né? Ah, com essa roupa parece um botijão de gás, não sei o Sim. quê. Então, coisas que para um homem, você não vai ver ninguém falando, ah, esse homem é gordo, esse homem é feio, esse homem tá vestido igual um botijão de gás. É muito mais difícil. Então, parece que as mulheres sofrem muito mais essas violências, não só as físicas, mas simbólicas, psicológicas e tudo mais do que os homens, né? Principalmente as que estão nos cargos públicos, porque estão ali num lugar que majoritariamente é masculino, majoritariamente branco, heterossexual. Então, é bem difícil, né? Tivemos aí essa semana, há 4 anos, né, a morte da Marielle, que foi uma mulher que lutou muito pelas causas feministas, LGBT, movimento negro, e o que aconteceu com a Marielle foi brutalmente assassinada. Esse é o país que a gente vive, onde as Sim. mulheres, né, não têm direito à vida. Elas são assassinadas quando elas começam a fazer a sua voz ser projetada. Então é bem, bem difícil. Assim. E a igualdade entre gêneros, homem e mulher? Você acha que um dia a nossa sociedade vai conseguir atingir esse objetivo? Olha, eu acho que a gente está bem longe disso ainda, né? E assim, sempre lembrar que não é que as mulheres querem ser iguais aos homens. Não é isso. Nós queremos uma igualdade de direitos, né? Se a gente for lembrar aí, né, quantas atrocidades nesse mundo já foram feitas por homens, né? Quantas guerras foram feitas por homens, por mulheres? Nenhuma. Então, não é que a gente quer se igualar aos homens, nós queremos que os direitos sejam iguais, né? Que as oportunidades sejam iguais, porque infelizmente hoje em dia elas não são. Né? Uma mulher, para ela ter uma carreira de sucesso, muitas vezes ela precisa abnegar de outras coisas que ela gostaria enquanto mulher. Né? Eu via muito isso quando eu estava na universidade, por exemplo. A universidade é um ambiente, né, acadêmico e que as pessoas que estão ali, elas têm que ter uma produção científica para se manter. E muitas vezes uma mulher que é mãe, que é casada, não consegue ter a mesma produtividade do que um homem por causa de Sim. outras, né, demandas que tem. A dupla jornada, por exemplo, né, que ainda se sobrecarrega muito as mães e se romantiza até isso, né, e não é legal. Não é legal a gente romantizar o sofrimento, nem o Sim. trabalho excessivo. Então, eu via muito isso, assim, né? A mulher, para ela estar, né, num cargo acima já é bem difícil. E, às vezes, precisa fazer opções. Eu via muitas professoras minhas, quando eu estava na universidade, que falavam, ah, eu não casei porque eu optei pela minha carreira, ou eu não tive filhos porque eu optei pela minha carreira. O homem não Sim. tem que fazer essa escolha, né? Para ele é tudo muito mais simples. Quando um homem vai para uma entrevista de emprego, o empregador não pergunta para ele, ah, você tem com quem deixar seu filho? Não pergunta. Mas se for uma mulher para fazer uma entrevista de emprego, ele vai perguntar, ah, a senhora tem filhos? Com quem que a senhora vai deixar seus filhos para trabalhar? Você acha Então, que a isso gente está. pode, você acha que isso pode mudar um dia? Eu acho que pode mudar, mas principalmente no Brasil ainda está num futuro bem distante. Precisamos ainda de muita conscientização, de muito trabalho, principalmente nas escolas, falar sobre isso, o que muitas vezes também é tolhido, é um tabu, você não pode falar sobre isso, você tem todo um preconceito, vai falar sobre gênero na escola, né? E a gente precisa falar sobre isso, né? Sim. Seguinte, a próxima pergunta, eu gostaria que você falasse tanto na questão de lecionar, professora, quanto de poetisa, quanto de escritora. Você acredita que a tua profissão mudou muito a entrada das mulheres nas tuas profissões?
nas três profissões, teve uma entrada maior do que anos atrás? Com certeza, como eu falei antes, né, as coisas estão evoluindo, mesmo que a passos lentos, mas se a gente for olhar para a história, né, você falou bem, as duas profissões, vou começar pelo professora, né? Se a gente olhar para a história, né, de como começou a profissão do professor, nós tínhamos antigamente os mestres, né, que iam nas casas dos seus estudantes. Então, esses mestres, eles eram na sua maioria homens, porque só os homens podiam estudar, Sim, né, olhando lá para a história. E era uma profissão super valorizada. A partir do momento que, da história, que isso se inverte e que as mulheres passam a ter essa, majoritariamente estar ali no ambiente escolar, porque se associa muito ao cuidado, né? Você inverte essa questão da aprendizagem técnica mais por uma questão de cuidado das crianças, uma coisa mais maternal, e as mulheres começam a ter a sua maioria, a gente vê como a carreira do magistério hoje em dia está desvalorizada, né? E majoritariamente as professoras são mulheres. E como eu estava falando antes também, só que isso também na educação básica, né? Principalmente educação infantil, né? Ensino fundamental. Quando a gente começa a ir para as áreas mais técnicas, como o ensino médio, e principalmente na universidade, a gente vê que isso já vai se invertendo, né? Já vai tendo majoritariamente homens, e aí você vê que esses são os salários mais altos, né? Então, sempre a mulher ali tendo essa diferença, né, de cargos e diferença salarial, sempre o trabalho que é destinado para a mulher sempre sendo menos valorizado do que aqueles que são vistos como mais do gênero masculino. Então é bem complicado isso. Na parte de professora, eu vejo muito isso, né? O meu marido dá aula num cursinho, por exemplo, e o cursinho, a gente sabe que é uma das etapas da educação que paga melhor os seus professores. sim. E majoritariamente os professores de cursinho são homens, né? E quando você vai para as etapas anteriores, ali na mesma escola, né, ensino fundamental, você vai ver que são muito mais mulheres. Só que nos cargos que recebem mais são os homens. Sim. E escritor, como que você faz essa análise? E como escritora, eu vejo que é muito parecido também, né? A gente tem aí os grandes prêmios literários, prêmio Nobel, por exemplo, que de, sei lá, eu até tinha dado uma pesquisada ali, até o ano que eu pesquisei, tinham sido 114 prêmios Nobel, por exemplo. Deixa eu só achar minha colinha aqui, para poder falar a informação correta, Sim, né? Deixa eu Então, de 114 prêmios, somente 14 para mulheres e 100 para homens. Então, sim. olha que disparidade, né? E aqui eles falam, então, que de 2000 para cá, né, nós estamos em 2022, apenas 5 mulheres ganharam esse prêmio. Então, ainda continua sendo muito desigual. Embora as mulheres tenham agora, estão sendo mais vistas, mais publicadas, está um grande movimento, né, de autoria de mulheres, de Leia Mulheres. A gente tem um movimento aqui em Curitiba que é o Leia Mulheres Curitiba. Como eu falei, tem o Mulherio das Letras, tem os vários coletivos, né, que eu inclusive participo de alguns. E a gente Sim. vê que está tendo essa movimentação, mas é muito mais comercial, porque as pessoas estão lendo, né, mais mulheres, do que se a gente for ver aí nos grandes prêmios, ainda continua sendo para os homens, héteros, brancos, né? Então ainda continua muito desigual. Existem alguns países, tipo assim, Bélgica, Dinamarca, França, Letônia, que o salário para homem e para mulher é igual. Igual, sem diferença nenhuma. Você acredita que aqui no Brasil possa acontecer isso ou não? Olha, acreditar a gente sempre precisa acreditar, né? Porque senão o que estamos fazendo aqui, se a gente não acreditar que as coisas podem mudar. Ainda mais eu, enquanto professora e escritora, né? Uma pessoa que trabalha com cultura e com educação. Então, preciso acreditar. Porém, como eu disse, eu acho que é um longo caminho a percorrer, ainda é um futuro muito distante, porque o que a gente vê hoje em dia ainda continua sendo, né, principalmente
as mulheres negras são as que têm os piores salários, as profissões mais desvalorizadas. Sim. E também nos cargos, né, a gente vê aí nos cargos mais altos nas empresas, a maioria ainda sendo homens, muito poucas mulheres, a representatividade política. Vamos dar um exemplo aqui de Curitiba, nós temos, né, na nossa Câmara de Vereadores aí, também foi um dado que eu pesquisei para poder falar com propriedade aqui, né? Então, de 38, né, nós temos 30. Deixa eu só achar aqui. Acho que era 30 homens e 8 mulheres apenas, né? Agora eu perdi aqui. É mais ou menos esse número mesmo, 7 ou 8 mulheres. São 30 homens e 8 mulheres. Então, é muito desigual ainda, né? E a gente vê, eu tenho um exemplo da minha irmã, né? Minha irmã é bancária, e ela engravidou, teve filho, e quando ela voltou da licença maternidade, adivinha o que aconteceu com ela? O quê? Foi despedida por baixa produtividade. Agora me diga, como que uma pessoa que estava de licença maternidade vai ter produtividade? Não, Sim. não condiz Mas uma coisa com a outra. ela não era concursada? Não, trabalhava num banco privado. Ah, Mas tá. isso é muito recorrente, né? Isso acontece demais com as mulheres. Então, as mulheres, como eu falei, elas muitas vezes têm que optar se elas querem continuar na sua carreira ou se elas querem ter filhos, né? Coisa que não acontece com os homens. E Hum, tem a legislação que protege por um tempo, né? Então, durante tanto tempo você não pode mandar embora uma mulher que volta da licença. Mas acabou aquele prazo, muitas e muitas mulheres são mandadas embora, né? Então é bem complicado ainda. Por isso que eu falei que é um longo, longo, longo caminho a ser percorrido, principalmente no Brasil, que é um país machista pra caramba, né? Misógino, e que as pessoas que estão ali no poder, né? A gente falou antes da vida pública, né? Da gestão e tudo mais, normalmente são homens brancos. Então, essas causas das mulheres não atingem diretamente eles. Então, a gente vê que poucas coisas são feitas, né? Por isso sim, que seria tão importante ter mais representatividade das mulheres, porque são as mulheres que sentem na pele esse tipo de discriminação, né? Esse tipo, a gente falou muito do salário, mas é bom lembrar também a questão de outras coisas que as mulheres sofrem, por exemplo, assédio sexual no seu ambiente de trabalho. Eu vou sim. falar para você, Bernardo, aqui, uma coisa que eu nunca falei ao vivo, mas eu, enquanto professora, eu já trabalhei numa escola que eu já sofri assédio sexual, de uma Nossa. pessoa que era superior no meu ambiente de trabalho. Isso daí é Então, muito sério mesmo. é muito sério. E assim, eu não sou um caso único. São muitas pessoas que já passaram por isso, né? Ou assédio moral, porque as pessoas também se aproveitam muito. Sim, A gente percebe isso no ambiente da escola. Como que é o tratamento com a professora mulher e como que é o tratamento com o professor homem. Ninguém levanta a voz para o professor homem, mas para a professora mulher, sim. Né? Então, é muito complicado ainda. eu imagino. Acredito que seja isso, né? Gostaria de falar mais alguma coisa? Bom, eu gostaria de falar, então, que enquanto escritora, enquanto professora, eu espero que as mulheres realmente estejam aí, por exemplo, vou falar para as mulheres que querem ser escritoras, né? Uma coisa que eu sempre falo. Às vezes as mulheres deixam seus textos nas gavetas, têm vergonha de publicar, têm medo de publicar. Queria dizer para elas se libertarem desse medo e publicarem seus textos e fazerem o que elas têm vontade, né? Porque uma coisa que vem muito para as mulheres é aquela questão, não, mas você não é escritora, você não é poeta, né? Você só faz aí qualquer coisinha. E os homens não, né? O homem escreveu lá Batatinha quando nasce, todo mundo, escritor, Batatinha quando nasce. E parece que para as mulheres a gente tem que ficar, né, sempre reforçando, não vai, tenha força, acredite em você. E eu queria deixar essa mensagem mesmo para as mulheres acreditarem mais nelas mesmas, não deixarem, né, que ninguém diga para elas que você é isso ou você é aquilo, ou você não é isso, você não é aquilo. Quem tem que Exatamente. saber é ela, né? E para as mulheres apoiarem também umas às outras. Eu vi agora que entrou aqui a minha amiga Débora, a Debac,
que é uma grande parceira, a gente está sempre juntas, trabalhando juntas, a Débora é ilustradora, então muitos dos meus trabalhos a gente faz em parceria, eu escrevo, ela ilustra, e a gente precisa se dar as mãos e precisa estar juntas, porque tem muita gente já contra as mulheres, tem tudo contra, o mundo todo contra as mulheres. E nós precisamos, enquanto irmãs, né, nos dar as mãos e caminhar juntas e apoiar umas às outras, porque senão a gente está lascada. Não, com certeza, concordo. Então é isso. O Jornal do JuVV conversou com a professora Francine Cruz. Ela é escritora, poetisa. Agradecemos muito a sua participação, Francine. E saiba que sempre o Jornal do JuVV está de portas abertas para você. Muito obrigada. E deixo o convite, então, né, para quem ainda não conhece o meu trabalho, para ir nas redes sociais conhecer, ou quem é do meu público, quem ainda não conhece o Jornal do JuVV, também vão nas redes sociais do jornal, curtam, compartilhem, comentem o vídeo, é bem importante, a gente está divulgando a literatura, divulgando essas conversas tão importantes como esse tema sobre mulher, né? Então fica aí o convite para vocês curtirem e compartilharem. Obrigado, Francine. Obrigada, Bernardo. Boa noite para todos. Meu agradecimento. Tchau, obrigado. Tchau.